A falsa conversão do apóstolo Paulo. Exatamente isso. Não existia conversão naquela época. Fica comigo que eu vou te explicar tudo. Shalom a todos, eu sou o Roche Francisco Júnior e eu sou o mentor da comunidade messiânica Berrucotai. E nesse vídeo de hoje eu quero te explicar sobre a falsa conversão do apóstolo Paulo. Isso mesmo, a falsa conversão. Primeiro, queridos, eu queria explicar algo. Cada Bíblia existe uma tradução, existe uma corrigida, atualizada, revisada. E muitas dessas Bíblias, elas vêm assim, ó. Eu vou mostrar para vocês como é que é a minha, ó. Não sei se vai dar para enxergar. Aqui em cima, nos inícios dos capítulos, em algumas partes de divisões de versículos, existe esse negrito aqui, ó, o subtítulo, né, do capítulo. E eu me deparei estudando e peguei aqui no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos sobre Saulo se converte na estrada de Damasco. Amados, vamos ver alguns pontos errôneos disso aqui. Esse subtítulo está te levando a você acreditar em uma heresia, em uma falsa conversão. Amados, porque o que marca a conversão de um judeu é a Brit Milá, que quer dizer circuncisão. São pequenos furos feitos no órgão genital do homem que marca aquela pessoa convertida ao judaísmo. Agora me fala aqui, qual era a igreja ou qual era a religião que tinha na época do apóstolo Paulo? Que não se chama Paulo e nem se chama Saulo, se chama Shaul. Shaul é o nome verdadeiro do apóstolo Paulo, do apóstolo Saulo, quer dizer. Ele aqui ainda em Atos 9, ele ainda não era Paulo, se chamava Saulo ainda. Então, naquela época não havia igreja e não havia religião. Aqui esse subtítulo no Atos dos Apóstolos 9, ele quer te levar a crer e a entender que Paulo se converteu ao cristianismo, porque ele estava no caminho para Damasco e no meio do caminho Yeshua aparece para ele e fala com ele, e tem Shaul, ele tem um encontro, uma experiência com Yeshua. Então, naquela época não existia igreja e não existia o cristianismo. Então, logo, Shaul ele não poderia se converter ao cristianismo, já que o cristianismo naquela época ainda não existia. A Bíblia diz em Atos 9:2 que Paulo pediu carta para levar para sinagogas. Mas só que há um erro, uma contradição na tradução, na revisão, na atualizada, na corrigida, na revisada. No capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, versículo 1 e no versículo 3 está dizendo que tem igreja, mas não é igreja. A palavra original para essa expressão igreja é Kehilá. Kehilá quer dizer congregação, ajuntamento. Não era igreja. Quando você fala, quando a Bíblia fala nessa tradução igreja, a pessoa leva a entender cristianismo, placa de igreja. Ele já começa a agregar isso a uma placa de igreja. E não era isso que acontecia naquela época, porque não existia igreja. Existia Kehilá ou sinagoga. Então essa palavra igreja, ela não tinha naquela época lá, porque a Bíblia é bem clara. Jesus ia para a sinagoga, ele não ia para uma igreja, porque não existia igreja naquela época. Então, o cristianismo ao que as Bíblias querem induzir você a acreditar, ou não é a Bíblia que quer dizer, me perdoe, mas sim o tradutor, ele quer que você acredite que você é que
Saulo se converteu ao cristianismo. Mas o cristianismo, essa palavra cristão, cristianismo, só veio a existir logo após o concílio de Nicéia, lá no ano 325, DC, que é depois de Cristo, ou EC, que é da Era Comum. Você fica à vontade para dizer qual é. Então, só veio a passar a existir essa palavra cristianismo logo depois do concílio de Nicéia. Então, não há conversão para Paulo. Paulo era judeu, inclusive ele era um rabino, um mestre em Torá, um mestre em ensinar as leis orais e a lei escrita da Torá aos seus discípulos. Então, como que eram chamados as pessoas que começaram a caminhar com Yeshua e acreditar nos ensinamentos do rabino Yeshua? Porque Yeshua também era um rabino. Então as pessoas eram chamadas de os do caminho. Lá no capítulo 11, 26, uma tradução trouxe um erro. Por quê? Porque diz que foram chamados os primeiros cristãos. Mas se você for olhar no original hebraico, a palavra é messiânicos, porque eles acreditavam no Messias. Então não era Cristo. Cristo foi lá no concílio de Nicéia. Então, Saul ele estava fazendo isso buscando os do caminho, as pessoas que estavam seguindo a Yeshua, contra Yeshua. Então, não houve conversão do apóstolo Paulo, nem do apóstolo Saulo, nem do Shaul, como se chama realmente. Então, não poderia haver conversão naquela época, porque Paulo já era convertido ao judaísmo. Ele nasceu, você pode olhar lá no capítulo 22, 3, que ele era discípulo de Gamaliel. Então não havia conversão de judaísmo para o cristianismo naquela época. Seja um ser pensante, tá bom? Se você gostou desse conteúdo, curte, compartilha, se inscreve no meu canal, manda para alguém que precisa conhecer essa verdade. Deus te abençoe.